Livros Gracinha. lá. Parabéns! A gente Ó, até já tô comentou quase assim, onde que a terminando, Miss ó. Mana, ó, onde que a Ó, Miss Mana acha link tão caro, né? Então vamos lá, boa não noite. sabe. Hoje é nosso terceiro Clube do Livro e a gente vai, né, para o capítulo 7 ao 12. Então, aquele dia, né, no primeiro, a gente combinou que a gente ia fazer uma coisa, né, bem interativo, né, Fernanda? Então vamos lá. O que que vocês trazem do capítulo 7 para a gente fazer essa construção? Que vocês, né, marcaram para vocês esses capítulos? Então, o 7 é a descoberta das constelações, e ele já abre assim, né? Não foi um conhecimento que caiu do céu. Não, ele passeou entre várias terapias, várias Uhum. descobertas, decepções, inclusive, até ele chegar. Achei super legal ele ter sido psicanalista, né? Ele foi psicanalista, então eu fiquei assim muito feliz em saber. E muita coisa ele fala sobre isso e eu gostei muito. E aí, você se sentiu pertencente? Eu me senti pertencente. Fernanda, E o que que você viu desse capítulo também? Eu acho esse capítulo, assim, para mim, ele foi mais um resumo de tudo que a gente estava vendo até aqui, né? Mas eu acho muito interessante quando eu particularmente sou uma entusiasta de histórias. E aí eu achei muito legal na parte que ele fala de uma terapia, eu estava até buscando aqui, eu acho que se eu não me engano é script. Não tenho script. certeza se é esse o nome, mas que as pessoas representam personagens de uma história e aí ele vai entender isso dentro da sistêmica, né? Essa para mim foi a parte mais interessante, assim, porque tem isso de a gente viver uma história que, entre aspas, dela já está sendo contada. Mas ao mesmo tempo tem aquela visão de nem sempre é sobre a nossa história. Às vezes a gente está carregando a história de outras pessoas e a gente está sendo ali um personagem sem saber, né? Então foi muito legal essa perspectiva que ele trouxe. E aí, ele fala também sobre as instruções, as coisas que acontecem negativas na infância, né, dos pais. E aí, quando você fala do script, na vida adulta, nós repetimos esse script do que nossos pais viveram. E aí ele vem falando da mudança, né? Que a gente pode mudar os scripts. A história escrita, agora a gente pode mudar. Ainda bem. Ainda bem, então ele acessou a constelação, eu acho que nesse lugar, né, de entender que na árvore genealógica, ele compreender os destinos, né, que a gente vai ter até no próximo módulo, como esses destinos estavam ligados às histórias que não pertencem a ele, pertencem ao cliente, né? Então ele entende que esse karma impessoal, ele não é pessoal. Ele é impessoal. Não é karma pessoal. Olha que interessante. Ele usa essa palavra, karma impessoal. Por quê? Não é, commodities, né? Vamos falar assim. Tem uma outra palavra que eu queria falar, mas não é compulsório. Não é compulsório. É você que agora encontra você, né? Então, e aí nesse capítulo também, quando ele encontra Jung, ele começa a entender também sobre essa sensibilidade, né, que acontece nos envolvimentos da família, como que o Jung também, né? Olha só, ele fala, é assim, ele não aceita assim. E aí os alunos tinham de representar o que Jung queria para fazer parte. Então, olha esse lugar também, né? O que que a gente passa às vezes nas nossas histórias, ou nos nossos sistemas coletivos para fazer parte há uma regra. E ele entendeu isso, né? Nesse capítulo também.
E ele põe aqui, que eu achei muito interessante também, não sei se faz sentido para vocês, eu vou marcando o livro, né? Tá todo marcadinho. Pois é, eu devia ter feito isso. Fiquei com dó. Ah, não, mas é assim, ele fala aqui Vou marcar. Os próximos na eu vou marcar. parte, no finalzinho já desse capítulo, que as pessoas que entram em competições, elas entram em competições achando que está competindo com outro, mas elas estão competindo com elas mesmas. Eu marquei aqui, coloquei uma bolinha sobre também sobre o sucesso, né? Que o sucesso a gente consegue mesmo com quando a gente consegue retribuir, ver o outro feliz com o que você faz. Porque, na verdade, o sucesso para você ter não é competir com o outro, é com você. Para você ter sucesso, ó, Tiziana, para você ter sucesso na sua vida, você não tem que disputar com o outro, você tem que disputar com uma parte sua que não está te permitindo ir para o sucesso. Isso é muito real, Muito real. muito real. Eu sinto isso na pele muitas vezes. Não Ei, que eu Tiziana, boa queira, noite. não que Então, eu queira competir, mas assim, comigo mesmo, eu tento, acreditando em mim mesmo que eu consigo fazer, realizar aquilo e essa competição comigo mesmo. né? Então, para a gente ultrapassar, então, o que que ele acessou, né, sobre isso? Ei, Norma, seja bem-vinda, que bom te receber aqui. Quando ele entendeu que ele não precisa disputar espaço com Jung, com Eric Berne, com o outro lá que ele descobriu que, infelizmente, né, esqueci o nome daquele, o ruim lá, que deu até dói na gente ouvir a maldade que As aquele médico crianças, fazia né? com as crianças. Jacob? Não, não é o Jacob, não, é antes do Jacob. Antes do Jacob. Ai, nossa. Antes da teoria do script. Rogou, É não, o, né? é o psiquiatra lá, né, que levava as Sim. crianças autistas, as E que depois doentes, negou aplicava a para ele, injeção. negou a licença para ele da psicanálise, né? Não Isso, foi? negou a licença para ele para psicanálise. É. Então, quando ele entendeu que não é o outro, era com ele seguiu o caminho dele. Então, quando nós entendemos que nossas questões não é com o outro, é com a gente segue o nosso caminho. É isso? Isso aí. Então, como que é a constelação familiar clássica? Como que Bert trouxe o que vocês trouxeram desse capítulo? O que é a clássica, né? O que é a constelação clássica? O que é a constelação do espírito, né? Então, a Sophie, quando ele conheceu a Sophie, ei, Norma, seja bem-vinda, querida. Foi. Deixa eu só me É, lembrar. então, Bert, quando ele fez a constelação clássica, que é a raiz, é essa que eu dou no curso, é esse lugar de olhar com amorosidade do pertencimento, das ordens, olhar para o que é. Constelação clássica é isso, é olhar para o que é. Com humildade, centramento, esvaziamento, sem colocar nada. É olhar para o que é. Ele entendeu que esse lugar é o lugar de respeito com o outro. Mas ele primeiro fez esse caminho com ele, né? Quando a Sophie entrou, eles já olharam essa questão mais a fundo da ancestralidade. Então, as constelações
tinha mais falas e passou a ter mais movimentos. Porque Bert não era de falar. Bert era de sentir. A Sophie era de falar. É de falar, né? Sophie está viva ainda. E Bert, ele não buscava. A palavra que veio é justificativa. Ele não buscava o porquê. Ele olhava o porquê. Ele não buscava o porquê, ele olhava o porquê. Já a Sofia, ela busca o porquê. Pelo menos as coisas que eu já vi dela. E aí entra, né, as frases de solução, já vai olhando mais essa memória coletiva, mas de uma amorosidade que é do Bert. Vocês já viram algum vídeo no YouTube do Bert com a Sophie? Busquem, busquem e comparam. Compara os dois juntos e Bert sozinho. Tem muito vídeo. E aí vocês vão entender nessa plenitude, como que parece que a amorosidade dele é de uma outra forma e dele com Sophie já é um outro lugar mais é assim, é um coraçãozão e um coração mais redondinho, talvez. Mas aí vocês vão sentir, porque isso é importante a gente entender que as constelações clássicas. Tá bom, Tiziana, as constelações clássicas, entendo, de Bert é totalmente no sentir. É o que a gente faz lá no nosso curso. É o que deixa o campo fazer. Então, ele traz aqui, né, que quando ele conheceu o Rupert, ele entendeu o caminho desse campo. Que esse campo, ele tem essa energia, né? Então, e depois da Sophie, veio muitos outros movimentos, né? Movimento do espírito, e aí a gente vai ver mais no decorrer do livro, que foi o que ele deixou para nós também, porque é num outro consciente coletivo já, a gente fala da grande consciência, onde, né, que a gente vai acessar que não tem feio, bonito, só tem a gente, só tem um sentir, né? É isso que mais vocês viram desse capítulo, que só eu falei nesse, uai. Esse foi basicamente isso mesmo que eu percebi também. Foi quando ele começa a explicar para nós leigos, né, que não era só para psiquiatras que a gente podia entender também, né? Aí ele explica sobre as movimentações, os representantes, né? Que As aí frases de solução. que não é só sentimento, não são sintomas físicos, mas emocionais, né? Os sintomas físicos não só são biológicos, como emocionais. É basicamente isso mesmo que eu vi. Isso. E no capítulo 9 que a gente vai falar das consciências, que é o que a gente falou lá um pouquinho, do consciente coletivo. Esse é um capítulo muito importante, isso é uma descoberta de Bert, é onde está essa grande consciência que eu acabei de falar, que a gente vai também destrinchar no nosso curso. É um capítulo bem importante. O que que tocou vocês? Da consciência pessoal, da consciência coletiva? A consciência. É, Não, pode falar, Fernanda, já falei muito. eu acho que a parte que mais me pegou assim foi quando ele traz que a gente, a percepção que a gente tem do que é bom e do que é mal vai de acordo com aquilo que nos permite pertencer a um grupo ou não. E isso é muito interessante, gente, porque assim, faz muito sentido. A gente sempre vive em uma bolha ou outra. Se a gente abre mão de um grupo para fazer parte do outro, a gente está abrindo mão de alguma coisa e aderindo a outra forma de pensar para pertencer àquele lugar. E é muito interessante porque dá para ver em grandes grupos, né? Quem tem
grupo de futebol, por exemplo, religião, são pessoas tão fervorosas, né? Que acham que aquilo ali é o certo e todo mundo tá errado. Então, acho que essa foi a parte que mais me tocou aqui desse capítulo. Acredito que até dentro o que a gente acha certo, o que a gente tenha consciência do bem, por exemplo, dentro de casa, talvez ali para o vizinho não seria uma consciência do bem, né? E esse medo de você sair, de pertencer a a um sistema, a um grupo, isso faz você fazer coisas, inclusive, que não é da sua consciência, só para não sair dali, né? Você acha, você faz coisas que talvez você não faria e fica com a consciência pesada, mas naquele grupo a consciência é do bem. E o que também que ele traz também a respeito disso é sobre também a gente trazer é, coisas, né, do que vem antes da gente. É maravilhoso. É. E qual que é o objetivo maior da vida? É, ser feliz, é, você pertencer a uma sociedade. É estar na grande consciência, sem bem, sem bom e sem ruim. Ah, sim, nesse sentido. Entendi. Essa é a verdadeira humanidade. Essa deveria ser a verdadeira humanidade. Onde não tem competições, onde não tem dualidade, onde só há vida. Tem um Seria trecho que maravilhoso, né? Tem um trecho aqui que é muito forte. Ele fala assim: quando a consciência une, ela também restringe e exclui. Por isso, quando queremos permanecer em nosso grupo, muitas vezes temos de negar ou recusar aos outros o pertencimento que reivindicamos para nós, só porque eles são diferentes. Então, assim, da mesma forma que a gente é seletivo com os grupos aos quais a gente pertence, a gente também é seletivo com as pessoas que vão compor o nosso grupo. Então, acontece uma exclusão também. É. Então eu lá, eles comigo. É como se, para pertencer àquele novo grupo que eu conheci, eu vou ter que liberar algo em mim que não é aceito lá. É o que eu falei, às vezes a gente faz coisas para pertencer que talvez a gente não faria se não tivesse que fazer essa escolha, né? Então, qual a escolha de nós, terapeutas ou de pessoas que escolhem viver um outro movimento, um outro caminho? A gente vai lidar com a dor de quem a gente ama que não quer vir junto com a gente. E a gente ama, a gente é amado, mas a gente vai precisar ultrapassar algumas barreiras para a gente conhecer um outro capítulo da vida. Senão eu fico no clã, né? A Tiziana, este é um baita desafio, sim. Mas como a gente. Vamos pensar juntas na inteligência artificial, né? Nós aqui estamos todos acessando, inclusive Norma, né, Norma? A inteligência artificial está aí, Instagram está aí. Olha a Norma aqui com a gente no Zoom. Nós precisamos de deixar o analógico guardadinho e respeitar quem está no analógico. E quando a gente vem para esse caminho, os nossos filhos estão muito mais à frente que a gente. E por isso, né, a evolução, o pertencimento. Então, eu pertenço a um analógico, sim, mas eu ultrapassei a barreira do analógico e agora eu estou neste novo caminho. E os nossos filhos vão fazendo o quê? É assim que é a evolução da espécie.
É assim que a gente cresce, é assim que muda, é assim que os clãs vão melhorando. Então, por que que as guerras estão aí? Porque eles estão em que lugar da consciência? Ainda na consciência do pertencer, do bem e do mal. Para eles fazerem parte, eles precisam escolher um lado. E a partir do momento que entender que não é lá, e a gente não vai conseguir fazer isso, porque desde que o mundo é mundo, mas a partir da guerra também há evolução, porque dentro deste universo de guerra, a consciência vai se ampliando. Eu não preciso mais disso. Então, os novos, eles vão fazer nesse lugar. Mas eu vejo que o exemplo que você está trazendo, ele não, de guerra, né? Ele não é só sobre o pertencimento, ele também é sobre o que a gente está falando no sentido de tomar posse daquilo que é diferente, para que de certa forma ele se torne igual ao que eu construí aqui, sabe? É uma Repete forma de que. exclusão. É uma forma de exclusão também. Se eu Então, quero dominar o que é do os outro, maus tomar ficam posse, aqui, os bens, os bons ficam aqui. Mas dentro dos maus, eles estão, tem bem e tem mal. É isso que ele quer dizer. não, E eu na entendi consciência essa parte dele é bem. Fala. Não deu Ei, para te Val, ouvir, não, Ana, cortou. fala, Miss Wanda. É porque na consciência, lá dentro do mal, a consciência dele lá é bem, É boa. Eles é estão na boa. boa consciência. Eles estão achando que estão fazendo bem. É esse que é o lugar. Eu estou aqui lutando para defender os interesses do meu país, da minha religião. Nesse lugar eu estou no bem, matando. Entendeu? Entendi. Eu estava Então, trazendo um outro ponto, mas eu entendi o que você. então fala o seu ponto para a gente entender, porque na evolução da espécie, mesmo vindo para este outro lugar, o grande objetivo é chegar na grande consciência. Uhum. Eu tô falando assim, que quando acontece uma guerra, um lado quer possuir o outro. Então, se eu tô lutando por uma terra, eu quero possuir aquilo como meu. E é uma forma de excluir aquilo que é diferente, para que, tendo posse daquele lugar, ele seja igual a mim. Entendeu? E Eu aquela quis. ideia antiga é excluída, né? Então, é uma forma de exclusão. Fala uma mesma coisa de formas diferentes. Uhum. Porque nos dois lugares é o bem e o mal. Eu excluo me sentindo bem, Que, ó, porque tá realizando todo mundo no mesmo pensamento. Então vamos lá, pega todo mundo, vamos lá lutar e tá tudo certo. Está escrito aqui, ó. Realizamos ações ruins com boa consciência, quando elas servem para nos unir ao grupo importante. É isso aí que a Fernanda falou. Que mais? Aí eu acho que acredito que nesse capítulo é sobre isso. Aí ele traz lá no finalzinho a necessidade do equilíbrio entre dar e receber, né? Então, dentro desse intercâmbio entre esses membros, eles ficam neste lugar de troca para compensar algo. Eu te dou, eu tenho que receber. E aí eles ficam nesse lugar da cobrança, né? E essa necessidade desse equilíbrio não é o equilíbrio que nós falamos na lei do equilíbrio, mas é um equilíbrio de ordem. Eu te dei a arma e você vai lá e luta. Vê se vocês concordam, se faz sentido, né? Essa necessidade de equilíbrio também tem seu lado negativo. Quando alguém me faz o mal, tenho a necessidade de revidar.
Então, o equilíbrio ele pode ser positivo como negativo. Nesse coletivo arcaico de preservação de clã, é como se eu te dou, você me dá, e pode ser lá no negativo. Então, nós vamos lá, vamos guerrilhar. E aí ele fala, a justiça da vingança é tão forte que a necessidade de pertencimento acaba sendo sacrificada. Olha isso, mói todo mundo. Vou lá botar, vestir a bomba, né? De autossacrifício, né? Por um. Tá fardado ao, nossa, me fugiu a palavra. Quando a pessoa, ao fracasso. Ao fracasso. Tá certo? Concorda? É isso mesmo? Fernanda? Bora lá, então. Alguma dúvida? Val, seja bem-vinda. Saudade de você, como é que você tá? Tô bem. Caminho. Que legal, que bom você aqui. A gente está fazendo a leitura do Bert. Se você não tiver o livro, eu tenho um PDF, eu te mando, tá? Ah, tá, não tenho não. Então, depois você me pede aqui. Tá E bom. aí, a gente está indo para o capítulo 10, a primeira ordem do amor, o direito ao pertencimento. Em tudo que nós falamos ali, né? As consciências, a luta do pertencer, né? Do bem e do mal. Ele fala que o humano está ligado através dos pais, é o seu clã, né? E essa comunidade de destino. Então, o que é a consciência coletiva? Cada um com a sua mochilinha, mas com as suas histórias da família, né? E que e aí ele fala do pertencimento, ele fala sobre vários, né? Todas as crianças, incluindo as abortadas, que partiram, as natimortas, as adoções, as esquecidas, os meio-irmãos. Então, ele fala nesse capítulo que esse pertencimento, ele é tão... não existe quem não pertence. Ex-companheiro dos pais. Um exemplo aqui de ex-companheiro dos pais são relacionamentos antes do casamento dos nossos pais, mas que uma das partes se sentiu abandonada, rejeitada, excluída. E alguém aqui na frente, nossos filhos, ou a gente, ou alguém, pode trazer essa dor para ser reconhecido. Isso independente de ter sido casado ou não. Independente de ser casado ou não, pode ser um namoro que marcou de fato. Já viu? Lascou, então, misericórdia. Mas o campo. Engraçado que eu estou falando para você, semana passada eu fiz uma constelação que apareceu isso. E qual que era a questão da cliente? Ela não consegue se relacionar com as pessoas. Qual foi a pergunta que eu fiz com ela? Qual que é seu pai e sua mãe, antes de se casarem, de se conhecerem, algum deles teve um relacionamento que foi marcante? Ah, minha mãe terminou o noivado com fulano. Eu já ouvi essa história lá em casa. E aí a gente pôs, né? Eu intencionei esse fulano, e esse fulano estava onde? Na frente dela. No presente dela. Então, aí a gente vai lá para o consciente coletivo arcaico, na questão do pertencer. Né? Então, como o nosso sistema, ele também é um sistema que as pessoas vão se agregando negativo e positivo, para manter-se vivo o sistema, precisa ser reconhecido quem fez parte. Gi, Oi. é,
Deixa eu te contar um caso de uma cliente que eu atendo. Ela é gêmeas, só que a irmã morreu na barriga e ficou 2 ou 3 meses morta lá na barriga junto com ela. E aí, na hora, aí teve que fazer um parto antes, né? Por conta que descobriu que a outra menina não estava viva. Só que a família não toca no assunto. E aí ela trouxe isso para análise, né? E depois que eu li isso daqui, fez tanto sentido, tanta coisa que ela vive, sabe? Falei que no próximo atendimento eu vou indicar ela, você, para ela constelar. Obrigada. Vamos juntas. Porque ela está buscando o quê? Pertencer. Ela O quer trazer a irmã ao tempo, pertencimento. É a o inclusão, né? tempo. Ninguém, ela falou comigo essa frase: eu pareço que vivo na sombra das pessoas, ninguém me vê. É isso. Ser gêmeo sobrevivente não é fácil. A Tássia. Você é uma gêmea sobrevivente, Tássia? Você já viu isso? Sou. E o que que Nossa, você faz agora na consciência, sendo essa gêmea sobrevivente? E olha outras informações que acontecem, que eu acho importante, né? Que Bert fala sobre o contrário também é verdadeiro. Se na família houve vítimas de assassinos externos, este também pertence à família. Então, o mal, ele é incluído a esse sistema familiar. E como incluir uma pessoa que faz mal? Como incluir um assassino? Não é incluir, infelizmente, a gente tem vários tipos de pessoas, né, terapeutas que não compreendem o que Bert fala. Não é esse lugar. Mas, assim, olha, faz parte. Para esse destino que fulano acessou, faz, faz parte agora do sistema essa pessoa. Hoje, essa parte, esse capítulo me encheu mais de perguntas do que de respostas, para ser sincero, porque traz situações muito específicas. Esse, por exemplo, da vítima e do assassino que ele trouxe, são pessoas externas do seu sistema. Mas o nosso sistema não tem uma hierarquia. Sim. Onde que essa pessoa entraria? Tipo assim. Aí tem várias. Por isso que o campo de informação familiar é importante a gente olhar quando tem uma dinâmica assim. Então, vamos ver se faz sentido. Uma pessoa foi assassinada, um feminicídio agora. Nós estamos vendo isso aí direto. Se a gente pegar um caso, talvez, de feminicídio hoje e montar uma árvore genealógica, pode achar que em algum lugar está sendo repetido esse padrão, por lealdade ou repetição de padrão. Se não encontrar, e aí tem que ver o campo, eu, Gisele, nos meus estudos, sempre tem alguém que precisa ser incluído. E o assassino e a vítima é uma forma de uma informação passada a ser incluída e voltar à harmonia. Faz sentido, Fernando? Uhum. Te respondeu? De toda forma, é um meio que o sistema encontrou para voltar à Para harmonia. se isso, para voltar à harmonia. Entendi. Então, a gente fala, né, tem alguns livros de Bert que fala que a pessoa, ela se torna vítima por expiação, por lealdade, ou para se fazer pertencente àquele lugar.
Então, lá na guerra, quando ele fala daquele capítulo das crianças mortas, se você for naqueles clãs e observar o que está acontecendo agora, pode ter certeza que tem outras pessoas doentes, outras pessoas que perderam a vida, porque o sistema ele vai buscando essa harmonia, até que alguém vem e faz a harmonia e rompe o ciclo. Se não rompe o ciclo, ele vai se repetindo até alguém romper o ciclo. Na, psi- Respondido? na psicanálise também a gente chama isso de compulsão à repetição. Compulsão à repetição. Aqui Olha que até lindo. Ah, pode aqui falar. tem exemplos um pouco mais trágicos, vamos por assim, mas quando eu comecei a estudar constelação antes de fazer a formação, também tinha visto que pessoas que salvam a vida de outras também passam a fazer parte do sistema, né? Sim, é positivo e negativo. Elas vêm para fazer esse equilíbrio, né? A Tassiana pôs assim, ó, tudo de bom que faço na vida, deve ser, né? Sempre ofereço à minha irmã. Olha que lindo. Que lindo. Principalmente viagens que faço. E ela se permite, é isso. Quando a pessoa vira a chave, ela se permite a usufruir do bom da vida. Quando a pessoa está na culpa, ela viaja se sentindo culpada. Ela viaja e não se permite. Mas quando a pessoa está no lado positivo de assim, eu agora vou viver o melhor da minha vida, porque, né, igual ela falou, irmã, eu vivo por você o melhor. Olha a permissão de vida que chega. E se eu tenho culpa, talvez o sistema esteja me convidando para eu entender que eu não preciso mais pagar por ninguém. Talvez equilibrar, reconhecer. Obrigada, Tice. Que bom, fico feliz. Achei interessante Ah, também quando ele fala que o homem, quando casa com a mulher, e fala assim: não, não quero saber de você, não quero, quero te esquecer, quero. Tipo, some da minha vida, né? Às vezes ele fala para ele mesmo. E aí o filho, o próximo filho, tem uma grande chance de criar aquela mesma revolta, aquela mesma raiva que a primeira mulher teve. que é essa questão do relacionamento. Por quê? O sistema ele precisa de harmonia. Só sai alguém para cá. Então, não se, né, assim, vamos lá. Só chega um segundo casamento se o primeiro for liberado. Só tem força o segundo relacionamento, ele só prospera se o primeiro for liberado, for reconhecido. Por isso que eu quero que meu esposo constela logo. E por exemplo, Zélia, a gente está aqui nessa formação. Eu, por exemplo, eu até vi numa Nova Mulher a Ada fazendo isso, pegando a foto ali, né, falando, Uhum. agradecendo. Eu posso fazer esse movimento ou só sendo constelada? Você pode fazer esse movimento aonde você quiser. É autoconstelação. Você pode. Com consciência, você pode. É aquele movimento de fazer uma carta se despedindo do que você não precisa mais carregar. É um movimento de autoconstelação. Lembra que eu comentei com vocês sobre um caso da repetição lá do 31 de dezembro, da punção de É, morte? Está na página 148. sim.
E aí, olha que interessante, enquanto não reconheceu esse primeiro, não encerrou o ciclo dessa primeira pessoa que perdeu a vida, ele não passou, não saiu da pulsão de morte. Foi se repetindo, né? 27 anos depois, mais alguém morreu no dia 31 de dezembro, até que alguém do sistema foi lá e falou: opa, peraí. E aí reconhece o pertencimento, reconhece o lugar daquela morte, né? Que foi uma febre tifoide que marcou a família. Quando reconheceu isso, esse bisneto, né? É o bisneto mesmo. Ele olhou para esse lugar e falou: eu não preciso mais deste lugar. E aí encerrou o ciclo de repetição. O sistema entrou em harmonia. Ei, esse cabelão, mulher! Tudo bem? Cresceu muito. Não é? Que bom você aqui. Tice também é consteladora, mora em Lafayette, trabalha com mulheres. A Val é psicopedagoga, consteladora, trabalha com crianças na educação sistêmica. A Norma é a nossa querida. Fernanda e Miss Mana são alunas da turma aqui, dessa última turma. E aí, o que mais vocês viram nesse capítulo? É, Lembrar. essa parte que eu achei, de certa forma, até engraçado, assim, que ele fala que como o sistema tem esse ímpeto, né, de retomar o equilíbrio e a integridade dele, ele fala até assim, ela é cega na escolha de seus meios, então ela não tá querendo saber quem é o coitado da história, quem tá certo ou errado. Ele quer fazer voltar a harmonia. E, de um outro lado, é por causa desse movimento que acontece de todo mundo ter o seu lugar naquele sistema, né? Aí é Isso. muito legal que ele fala assim, ninguém quer ser separado de sua família pela morte. Então, até depois da morte, aquela pessoa tem um lugar dela de direito. Essa parte é bem legal, que ele fala até que muitas gerações, né, Gi, que ainda Uhum. são, que refletem na nossa história, né? Eu perdi É, aqui quando ele fala, não sei se é a quarta ou quinta geração. eu Quinta, já fiz e já acessei uma constelação, né, de linha de ancestrais na quinta e teve uma que mostrou a sétima, mas a gente não teve, não sentiu força. Mas na quinta eu já acessei algumas vezes. aqui ele dá o exemplo até quinta. É muita gente. É muita É, gente, mas se a É gente isso. pensar que a gente está no mínimo 11 gerações para trás, isso é é mínimo. pouco. É, Então, em qualquer um deste lugar, não importa quem, não tem como saber quem que você falando, né, Fernanda? É isso mesmo. O sistema, ele vem no momento de harmonia, de equilíbrio, de sobrevivência. Então, Uhum. alguém aí vai passar por esse processo. E aí, como a gente faz para encerrar esse processo? Como ele fez lá, né, nessa parte dos 27 anos depois. Reconhecer que essa pessoa fez parte, reconhecer que sente muito pela dor da partida, a forma que foi, a forma que marcou, e olhar com amor para esse lugar. Então, quantos movimentos a gente pode fazer hoje, gente? Olhar para o nosso sistema e reconhecer que todos fazem parte, né? E a hierarquia, no capítulo 11, o que vocês marcaram? Essa aqui eu fiz só uma marcação que foi uma nota mental pra mim, que sou a rapa do tacho. Aí eu marquei assim: quem vem depois nunca pode ajudar quem vem antes. Aí eu marquei o puxão de orelha pra mim. Isso.
porque é esse lugar, né? Então, se um filho quer assumir o lugar do pai, quer cuidar do pai, quer fazer, pronto, diz, É, tá tudo errado. filho não pode compensar, né, o que o pai e a mãe teve, eu querer fazer por eles o que eles não tiveram. E aí não tem equilíbrio, né? Por um amor infantil, a gente sente culpa de viver e a gente quer retribuir. Mas por um amor sadio, o objetivo da vida é viver. Então, é olhar para a vida. Vou até anotar isso. Então, um dia eu conversei com um cliente meu falou assim: eu de jeito nenhum vou cuidar do meu pai e da minha mãe, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falei: tá tudo certo, é sua escolha. E aí, como é que é a sua vida profissional? Não ganha dinheiro? Uhum. Falei: tá certo. E aí, você olha para a vida ou você olha para. Você vai estar olhando para o seu pai, que você não quer cuidar dele na velhice? Transborda em dinheiro que você põe seu pai num castelo. Hum. No amor infantil, eu fico nesse lugar querendo compensar, cobrar, né? Fala, Val. Eu não li o livro, mas é nessa parte que vocês. Boa noite, né? Antes de tudo. Eu tenho passado coisas até no trabalho, com essa questão da hierarquia. E é uma luta interna, né? Porque eu trabalho até uma criança de inclusão mesmo, com inclusão severa, e eu recebi uma estagiária que levantou a bandeira desta criança e quis tomar esse lugar de mãe, de professora, e eu tive muitos embates com ela, muitos embates. E você me conhece, eu não sou aquela pessoa de brigar, né, de xingar, de jeito nenhum. Essa moça chegou num patamar que ela não aceitava as minhas condições, porque ela era uma estagiária ainda, né? E a gente teve muitos embates, até pontos dela gritar comigo. Não só comigo, com a diretora, a mesma coisa, sabe? Eu falei, meu Deus, como que eu vou. Eu tinha que trabalhar com ela até dia 30 de junho, que ela não podia sair. Eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar com essa moça até dia 30 de junho? Meu Deus, me ajuda. Aquela luta interna para que eu não brigasse com ela, para que eu entendesse que ela é uma imaturidade dela muito grande, e pedindo a Deus ao mesmo tempo de sabedoria. E eu estava naquela condição com meu pai, né, de doença, 33 dias, tinha acabado de perder, sabe, ele. E essa moça acabou ela saindo da escola, porque diante desse tanto de percalço, infelizmente, ela, ao invés de incluir, ela estava excluindo, porque quando tentamos fazer isso pela criança que precisa de um atendimento, eu acabo excluindo o restante, né? E eu tenho mais 15 alunos na sala. Então, eu tentei colocar para ela que essa criança ela deveria ser tratada como todos os outros, ele é mais uma criança como todos os outros, mas dentro das Ô, Ti, você limitações. abre o vídeo aí, só um minutinho, Val. Só para tirar uma foto. Vê se você pode. Ai, eu tô feia. Tá, não. Acabei de chegar de serviço. Peraí. Peraí, todo mundo sorrindo. Só um minuto que meu celular deu um trem aqui, peraí. Meu Deus. De novo. Show. Obrigada, Tice. Boto lá no clube. Daqui 15 dias tem mais. Bom, Vamos. então, só para terminar, teve vários emaranhamentos, né? E o nosso trabalho não produziu, e quem ficou prejudicado foi eu, a criança, principalmente a criança. E ela não ficou. E agora eu estou com esse trabalho e eu não consigo incluir essa moça, porque eu fiquei muito magoada, né, com as coisas que ela me disse. Tentei ver, né, onde foi que eu errei, e estou comigo Será que agora. você errou,
tira a chibata da mão Tá, tá bom. e só inclui ela. É, porque né, é aquilo que Beth aprendi até com vocês. Quando excluímos, vem 2 vezes mais. E virão outras estagiárias, né? Então vai para o aprendizado. O que que ela quis dizer? O que que é? Por que que ela precisou dela ficar muito perto dessa criança? Que é uma dor dela que acessou. Ai, parou. Oi, oi. Parou. Ela ficar muito. Ela acessou uma dor dela nessa criança, por isso que ela foi lá proteger a criança. Nossa, mas ela saiu tirando para tudo quanto é lado. Mas Mas é olha para com amor para esse lugar. Olha com amor. estou tentando para ela, assim. Eu Uma estou hora com vai vontade chegar. de chegar rápido. Talvez vai chegar aí ainda uma informação que ela veio trazer. Se a gente for lá para o pertencimento, o que que ela trouxe? Uhum. Ela trouxe para essa escola com essa visão dela? Ô, Gi, Oi. posso só fazer uma observação? Pode, por É favor. porque da série, né, Constelação, a gente tem que prestar atenção no que atravessa a gente sentindo o corpo. Na hora que ela me falou da dificuldade de incluir essa pessoa, acho que a gente tem uma percepção muito errada do que é incluir. Incluir não é a gente concordar com a pessoa e pensar da mesma forma que ela. Incluir é dar espaço para que aquela pessoa seja quem ela é, né? E uma das leis que a Gi estava falando pra gente é amar o outro. Não vou saber exatamente, mas era amar o outro como ele é. Ou seja, não querer mudá-lo, mas dar espaço para que ele seja. Então, Isso. você não precisa concordar com essa moça e com o que ela fez, mas ela pertence também a esse grupo. Olhar para ela como adulta e você no adulto. Ordens da ajuda. Vai lá, ordens da ajuda, aplica. Olha para ela dentro de você, qual o lugar que ela mexeu com você, porque na verdade ela trouxe uma justiceira que provavelmente foi onde você foi para a defensiva. Porque o que que você falou? Ela Não, não, excluiu acabou 15. que ficou só no meu pensamento, né? Sim, mas Hã? dentro de você está aí a informação. Você pegou dor de 15 alunos, Uhum. Na verdade, tentando equilibrar isso, né? mas não é uma dor de tentar É, equilibrar 15. Entende isso? Então, uhum, qual a minha parte que quer fazer esse lugar? Vai devagarzinho, porque é isso. O que chega para a gente é para a gente realmente aprender um pouco mais e nos permitir estar nesse lugar. uhum. Faz Entendi. sentido, Val? Faz sim. Tá, porque eu estava pensando mais pro lado da mágoa, né? Porque eu fiquei muito magoada com ela. Ela brigou, gritou muito comigo. E prejudicou meu trabalho em muito tempo. E agora que as coisas estão encaminhando, mas no meu pensamento eu não consigo nem pensar nela, para você ter ideia. Eu Mas falei, eu vamos fico. falar da mágoa? O que que você É, passou? De quem que você despediu no meio desse hum, processo? sim, É seu ou é né? dela? Entendeu isso? Entendi. A gente não concorda com a morte, a gente não concorda com a vida, mas naquele momento que você estava frágil, ela trouxe para você uma energia que você não tinha. E aí? Nenhuma. Consegui nem respondê-la. Entendeu? Então, vai para esse Uhum. lugar devagarzinho. E aí, Certo. tal, que às vezes é o espelho, pode ser seu, mas pode ser que é dela, não é seu. Uhum. Não é sobre você. Vai Uhum. devagar nesse lugar, mas não vai com força, não. Vai devagarzinho. Tá certo. Vamos para capítulo 12, terceira ordem. Ô, Gi, deixa eu só te Entre dar e fazer, receber. Vai, deixa eu Fernanda. só te fazer uma pergunta antes. Tem uma frase que eu fiquei meio na dúvida aqui. O parágrafo começa assim, ou quando alguém quer sentir um parente que morreu, só para você achar aí, porque no PDF a página é diferente. Mas ele fala assim: em vez de os vivos se dirigirem aos mortos, são os mortos que vão até os vivos e velam por eles com amor.
Essa frase eu não entendi muito o que que ele quis dizer, não. Eu deixei ela marcada aqui. Você, deixa eu ver aqui, ou quando alguém quer seguir um parente que morreu? Uhum. Uma criança que deseja seguir um irmão Isso, recém-falecido pode isso. dizer-lhe: Você é meu irmão ou minha irmã. Respeite-o como meu irmão ou minha irmã. Em meu coração você sempre terá um lugar. Eu curvo diante do destino. Então, eu queria que você lesse de novo a frase que te trouxe dúvida. Lê a frase que você falou aí que trouxe dúvida. Em vez de os vivos se dirigirem aos mortos, são os mortos que vão até os vivos e velam por eles com amor. Eu creio que é quando ele se curva a esse irmão, né, o falecido, e não exclui ele, coloca ele dentro do clã, não o que morreu vai seguir ele querendo fazer ele sentir de forma a ele pertencer de novo. E quando ele coloca esse irmão falecido no lugar dele, aí ele vem, mas para zelar com amor, não para fazer com que ele sinta, que ele viva e o que faleceu se permanece de alguma forma. É assim, ó. Vou para o campo de constelação. O meu irmão está representado uma pessoa deitada, morta. Eu estou na vida. Uhum. A vida é para frente. O irmão está aqui e a vida é esse lugar. Se eu faço isso e volto para cá, eu fico o quê? Velando o morto. E a minha vida Para. É, para. Então, o que que ele quer dizer? Você aqui e o seu irmão rezando por você na sua felicidade. Entendi. Que bonito, né? É lindo isso. e quando ele se reconhece, né, dá o lugar devido, né, ao É. irmão. E, E aí, a Tiziana pôs isso para a gente lá no chat. Quando ela faz as coisas e ela fica muito feliz, ela, em retribuição à irmã, ela está fazendo aqui, ó, ela está viajando, ela está curtindo, ela está. E essa irmã está feliz aonde está, em harmonia. Respondi essa frase? Fez sentido aí agora? Entendi. Uhum. Obrigada. E é bonito mesmo, viu? É um poema, né? Quando você faz a imagem, porque qual que é a imagem cultural? Que o vivo vela o morto. Então, é por isso que eu fiquei assim, mas como assim? Normalmente é a gente que vai lá sofrer as marcas. E é o contrário, é o morto torcendo para que a sua vida flua, porque o destino dele se cumpriu. Nenhuma pessoa que partiu quer a gente triste. hoje, mas isso é quando a gente não exclui, né? Quando a gente não exclui, quando está em harmonia. Sim. No campo de constelação, quando o cliente está olhando para o morto, ele está se impedindo ele de viver a melhor vida. Ele só olha para o passado, então ele não vai prosperar, não vai ter bom relacionamento, ele não. E qual é esse movimento que a gente, se ele estiver olhando para o morto, aí quando ele dá as costas, no caso, E aí, olha que interessante. Eu dou as costas ou eu viro para a vida? vira para a vida. Tá vendo como que a fala também ela pode pesar? Sim, É olhar para a vida. A frase é: eu olho para a vida agora com amor. sim. E na lei do equilíbrio, para a gente encerrar, o que que vocês marcaram aí? Que ele já falou lá naquele, né? Que a lei do equilíbrio ela é tanto positiva como negativa. Para equilibrar tem que
em relações, dar um pouco a mais para que o outro se sinta em dívida e aí o outro dá um pouco mais e assim a relação vai Isso, aumentando. E no isso. negativo, fazer algo um pouco menos pior É, e aí vai equilibrando de novo. Isso É. é legal O também. pouco menos pior, mas nós já deu muito pano para manga e muitos vídeos. e assim, você faz mais, aí o outro quer se vingar mais, e você faz mais, quer se vingar mais, e assim vai. Então tem que ser pequenininho É, para voltar menos, para ir para menos. voltar ao equilíbrio, voltar a ser positivo. E É, uma das partes vai ter que se permitir neste lugar. Receber, dar mais um pouquinho. Hum. Hoje eu queria só te pedir para explicar. Ele fala aqui de comunidade de destino. Eu queria entender um pouquinho Qual como que é a que é, porque ele página que fala, você está? aqui no PDF é 150, eu acho que no livro não vai ser a Início mesma. da frase, do capítulo, do parágrafo. A ordem de dar e receber na família é invertida quando quem vem depois, em vez de receber de quem veio antes e honrá-lo por isso, quer dar-lhe algo. A ordem de receber não é De dar determinado e pelo meio receber. da nossa consciência. Não. Não. A A ordem de dar or- e receber na família é invertida. Peraí, que eu vou achar. Lá embaixo. A ordem de Aí, dar e receber na família é invertida como quem vem depois, em vez de receber de quem veio antes e honrá-lo por isso. Quer dar tá algo mais como um se fosse pouquinho igual. mais no final, quando ele fala do. Nesse caso, são os filhos que dão aos pais e com razão. Estes exigem e recebem de seus filhos. Isso porque pais e filhos formam uma comunidade de destino, Então, na qual olha cada para um o deve clã contribuir. familiar. O que eu falei do meu cliente de abundância e dar o melhor para os pais? Então, no meu clã familiar, eu não vou ser pai e mãe do meu pai, mas eu vou transbordar e apoiá-los no que eles tiverem necessidade como filho. É sim obrigação nossa de cuidar dos nossos pais na velhice, mas não no papel de pai e mãe. Então vamos lá, se seu pai ficar acamado ou tem uma doença, você não pode parar a sua vida, mas você pode pôr uma pessoa para cuidar dele. Ou você tem o suficiente para manter ele saudável, em vida, com saúde. Comunidade de destino é você está no seu clã. E ele tem uma preservação. Você não pode sair da sua ordem, achar que você manda no seu pai agora só porque você é da tecnologia. Ainda ficou em dúvida. Vamos tentar. Essa parte é meio Então, vamos tentar de novo. Vamos tentar outro exemplo. pensa assim, o filho já é casado, já tem a família dele. Então ele já tem um Uhum. outro clã. Uhum. Ele fez, a gente chama assim, ele dá distância do clã de origem para essa nova família ter força. Ele se distancia do clã de origem, mas distanciar não é abandonar. Uhum. Daí Não, quando agora ele fala, também não é largar a família que eu construí agora para continuar cuidando da família de origem. uhum, Pode falar, que eu acho que eu te cortei. dá a ideia como se, de certa forma, ele continuasse vivendo a vida dele, mas continuasse contribuindo para o destino dos pais, como eles estão ali no processo de De invalidez, velhice. talvez, alguma coisa assim, eles não têm condições de dar seguimento à própria vida, e aí a pessoa meio que intervém no apoio. Sim, mas Como intervém como? O que eu falei? Transborda aqui, apoia aqui.
Uhum. Não Se deixa eu faltar no clã dele, mas também entendi. E aí, às vezes, quais os emaranhados que acontecem nos filhos, né? Filhos que às vezes julgam os pais ou na dor da criança interna, que nessa nova construção da família, essa parte, essa mulher, né, esse pai ou essa mãe não está presente na infância, está lá na família de origem, cuidando deles. E aí aqui vem as dores da infância, por quê? A necessidade da criança, a necessidade dessa construção desse novo clã é onde a vida acontece. Então, é esse lugar. Bert fala não sei se é esse livro. Eu encerro com o meu clã de origem para ter força esse novo clã. Mas eu não abandono, Uhum. porque se eu abandonar, o que vai acontecer? Eu vou excluí-los. Mas eu os respeito neste lugar. Respondi ou não? Respondeu. Fica bom ou não fica assim? Bem melhor, né? Todo mundo sai ganhando. É isso aí, todo mundo sai ganhando. O dia que nós entendermos que a gente tem que transbordar aqui em felicidade, nos relacionamentos, em prosperidade, em dinheiro, assim que a gente retribui a vida que nós recebemos dos nossos pais. Porque eles deram o que eles deram. E não tem discussão. Eles só tinham isso. Qual parte minha que vai ficar querendo mais? É a parte infantil, que não olha para a vida. O adulto olha para a vida. Uhum. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Tá gravado, só falo isso, vai pro YouTube. Pode? Pode. Por exemplo, os meus irmãos não conversam comigo, então eles me excluíram. E aí? Eles te excluíram? Ou você está se sentindo excluída? Eu me sinto excluída e eles me excluíram. Eles estão incluídos no seu coração. Sim, Então, por que que você não fica no a inclusão que você tem os seus irmãos no seu coração? eu sinto falta de conviver com eles. Então, se a falta é sua, o que que você pode fazer com essa falta? É você, né? Então, a gente precisa entender esse lugar. Se eu quero comer um chocolate, eu vou lá no supermercado, É, eu já fiz, e já parei ó, lá. vou falar com você. Eu vou falar com você. Se a necessidade é nossa, que a gente faça 1000 vezes. É, Quem não quer receber, se é eles, faça o que te preenche. Não é. é sobre o outro, é sobre a gente. O que eu faço é sonhar com eles muito, abraçar, beijar no sonho. Que bom, Pra que matar minha bom, saudade. que bom. Faça isso mais vezes. Se eu tive esse sonho. Isso, aí você acorda transbordando. É, Meu irmão é é. falecido. Quando eu sonho com meu irmão, gente, eu ganho o dia. Eu falo assim, Deus se me permitiu. E é sempre assim, a gente está em almoços em fazenda com a família. Meu irmão brincando com um passarinho. É sempre sonhos assim. E há Muito vinte e bom. dois anos ele morreu. Eu tenho sonho só de abraço e abraço com muita emoção, de Isso. falar assim, saudade. Essa noite eu sonhei que ele estava sentado no meu sofá. Eu encostei o meu rosto no dele assim. Eu senti antes, quando ele tinha umas espinhas assim, ele estava tomando um remédio para secar, ficou aquela coisa áspera. Eu sonhei aquela pele assim encostando em mim, pra você ter ideia. Que delícia! E aí você se transborda nisso.
Sim, aí eu acho que foi um jeito do meu psique, do meu é, um caminho que ele achou de eu me satisfazer. Na vida é assim, infelizmente, nem todo mundo está aberto a receber, né? Nem todo mundo está aberto a dar, a doar. Fernanda, lindo, viu? Conhecer a ordem da sabedoria, segui-la com amor e humildade, lindo mesmo. E aí a gente encerra esse capítulo, né, dessa forma linda que é: se eu tenho necessidade do amor, eu construo o amor, Sim, verdade. né? E pessoas que se permitem ser amadas ou amar, e aí, tá tudo certo, vida que segue, né? Segue. E aí, encerramos aqui, vamos estudar então do 13 agora até ao 18, pode ser? Pode. Do 13 ao 18 para o dia 12 de agosto. Nosso próximo encontro. Já estarei no meu próximo destino. E muito feliz, se Deus quiser, estamos na torcida. E aí, Norminha, gostou do nosso encontro? Conta aqui para nós. Abre o áudio, abre o áudio. Clique embaixo no microfone. Abriu não. Clique embaixo, lá no seu telefone embaixo. Agora vi. Aí. Estou apanhando de todo jeito. Mas eu gostei sim. Muita coisa serviu para mim. Eu- então, muito obrigada, eu gostei muito. Aqui, o livro a gente encontra para comprar na leitura? Encontra na Amazon, tá Então, um preço, acho que a gente olhou na Amazon, um preço está melhor. Não foi aham, na Amazon? Então, olha lá na Amazon, Mercado Livre, os preços estão melhores, mas na tá, eu leitura vou, tem também. sim, eu E, vou, ó, eu vou, eu vou olhar então, então tá, é eu uma vou delícia comprar. esse livro, é um livro que dá para você ler várias vezes, você vai pegando vários insights, é muito gostoso esse livro de T, tá bom? Muito Val, obrigada a você, ao grupo todo. gostou, Val, do nosso encontro? Adorei. Sim, adorei, estava com saudade. Eu Na verdade, agora que também. eu estou me equilibrando, né? Na verdade, estou voltando agora, assim, sabe? Mas foi Seja, muito bom, como sempre. seja muito bem-vinda. E a gente está aí, nesse lugar, e vamos seguir juntas, tá bom? Sim, sim. Vou aguardar o PDF. Tá, me cobra Obrigada, amanhã gente. que eu mando para você, Tá, tá joia. bom? Tá Fiquem com bom, um Deus. abraço. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Quer Tchau. falar, Obrigada. Fernanda? Quer falar, Miss Mana? A gente já falou muito, né? Foi ótimo. Então, tá bom. Um beijão para vocês. Mesmo com Deus. Tchau. Tchau.